um sonho, e o Senhor lhe deu as estrelas para contar. Isso ele fez para Abraão não esquecer. Mesmo que demore, a promessa se cumprirá. Cada estrela do céu um filho seria. Mas como acreditar em algo que não se via? Para Deus tudo é possível, basta crer. Deus não esquece de nenhuma promessa. Ele ensinou isso a Abraão e quer ensinar a você. As promessas que ele fez se cumprirão, dia após dia, uma de cada vez. Fidelidade foi revelada.
Olá, crianças! Hoje a nossa história é uma continuação daquelas que a gente já tem ouvido até hoje. Lembra? Nós estamos vendo e aprendendo sobre os começos. O começo do mundo, não é? O começo das pessoas, como é que Deus fez o homem, o começo do pecado, como é que foi a primeira vez que o homem pecou. E depois nós começamos a ver como é que as pessoas foram enchendo a terra e muitas pessoas começaram a fazer cidades, e depois nós aprendemos sobre a Torre de Babel, como o homem começou a se afastar de Deus. E depois a gente vai ver sobre a vida de Abraão. Lembra de Abraão? Então, o vovô Júlio falou a semana passada sobre Abraão também, né, mostrando que Abraão foi chamado por Deus de uma terra que não tinha Deus, tinha um monte de ídolos, e Deus, no meio daquele monte de gente que nem sabia quem era Deus, não sabia nada de Deus, Deus chamou Abraão. Naquela hora, ele ainda era Abrão, não é? Então, quando Deus chamou Abrão, ele obedeceu. Isso foi muito importante, porque, como eu disse para vocês naquele dia, Abrão não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha ninguém que o ajudasse. E quando Deus falou com ele, ele imediatamente obedeceu. E Deus falou com ele: Abrão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não deu muitas explicações para ele, e mesmo assim ele obedeceu. Então, Abrão pegou a sua esposa, e ele então levou o seu sobrinho Ló, e eles foram andando e foram em busca daquele lugar que Deus tinha prometido para ele. Na medida que Abrão foi andando com Deus, ele foi aprendendo muitas lições importantes. Ele foi aprendendo a obedecer. Quando Deus dava uma ordem para ele, imediatamente ele obedecia. E, na medida em que ele foi obedecendo a Deus, ele também foi crescendo na fé. Por isso que ele é chamado o pai da fé, porque Abraão foi uma pessoa que ele foi o primeiro ali, né, a obedecer, especialmente naquele contexto em que ele estava vivendo, que não tinha, como eu disse para vocês, nenhum crente, nada, não tinha nada de Bíblia, nada disso, foi lá no começo. Por que Deus chamou Abraão? Porque Deus queria levar à frente um plano de salvação para todos nós. E Deus, então, separou esta família, a família de Abrão. Depois, Deus, então, fez uma promessa para ele e disse para ele: você será o pai de muitas nações. Que coisa impressionante, porque Abrão não tinha nenhum filho. Né? Vocês lembram? Sara era estéril. E ele já estava com 75 anos quando Deus falou com ele para sair daquela terra. E ele foi atendendo ao chamado de Deus. E então, quando muitos anos depois, Deus falou com ele novamente, Deus disse a ele: Abrão, olhe para o céu, olhe para as estrelas, você consegue contá-las? Abrão olhou e não conseguia contá-las, porque eram muitas. Você já tentou contar as estrelas? Ele também não conseguiu. E aí Deus fez novamente a promessa para ele. Deus disse para ele: você será o pai de muitas nações. E aí Deus disse uma coisa importante para ele. Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão, que significava exatamente isso, pai de muitas nações. E trocou o nome de Sarai também para Sara, que quer dizer princesa. E Deus disse a ele novamente que ele seria o pai de uma grande multidão de pessoas. Que coisa impressionante, porque até aquele momento ele já estava ficando velho e ele não tinha filhos. Como era possível Deus cumprir a sua promessa, não é mesmo? E aí, o tempo passou mais um pouco. E aí, novamente, um dia, Abrão estava na porta da sua casa, da sua tenda, né? Não era nem uma casa, era uma tenda, num calor, meio do dia, e ele então viu 3 homens se aproximando da sua tenda. Ele correu e disse a eles: olha, venham,
sentem-se aqui, eu vou fazer uma refeição para vocês e tal. E aí ele correu lá, falou com Sara para preparar a comida, e trouxe aquele cordeiro, e trouxe aquelas coisas gostosas. E enquanto aqueles homens comiam, um deles disse para Abraão, novamente, falou com ele, olha, daqui a 1 ano você terá um filho. Aí Abraão ficou pensando, como assim? Eu já estou velho, eu estou com 99 anos. Olha o tempo que já tinha passado. A minha esposa está com 90, como é possível? E aí, Sara estava escutando lá da porta da tenda. E ela riu, sabe? Ela riu porque ela pensou assim, como pode uma mulher velha ter filhos? E então o Senhor falou com ela, por que você riu? Ela ficou assim com medo, né? E aí ela negou, não, eu não ri, não. Ele disse para ela, você riu sim. Sabe, daqui a 1 ano vocês terão um filho. Por que Sara riu? Vocês sabem? Eu imagino que porque ela estava, na verdade, olhando para ela mesma. Ela estava olhando para a velhice dela, para a coisa natural, né, gente? Porque uma mulher velha já não podia mais ter filho. Então, ela ficou olhando para ela mesma. Mas, sabe, quando nós olhamos para Deus e para as promessas de Deus, tudo é possível. Você sabia disso? Porque quando Deus nos promete alguma coisa, Ele jamais falha. Suas promessas nunca caem por terra. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus dos impossíveis. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Tudo é possível para Ele. Mesmo uma mulher que não podia ter filho, Ele podia fazer com que ela tivesse. E, de fato, 1 ano depois, ela estava com seu filho, Isaque. Não é? Então, Deus começou a cumprir as suas promessas na vida de Abraão. Foi só o começo, porque, de fato, a história vai muito além. Deus deu a Abraão uma família abençoada e, até hoje, os filhos de Israel estão aí para mostrar ao mundo o testemunho que Deus trouxe através de Jesus para toda a humanidade. Então, o propósito de Deus para a vida de Abraão é que ele ordenasse a sua casa, que ele ensinasse os seus filhos o princípio da palavra de Deus. E o propósito de Deus para toda a nação de Israel era que a nação de Israel não somente servisse de modelo para todo o mundo, mas através da nação de Israel, o Salvador do mundo pudesse vir para nos salvar a todos. E você sabe quem é o Salvador de toda a humanidade? Isso mesmo, nosso Senhor Jesus, que veio também através de uma família. Qual foi a família? Vocês sabem? José e Maria, muito bem. Então, José e Maria foi esta família que Deus separou para, através deles, trazer Jesus. Jesus veio como um bebê, cresceu, fez toda a vontade de Deus e morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar, não é mesmo? Então, o propósito de Deus foi alcançado. E hoje nós temos esta oportunidade de receber Jesus, de receber a possibilidade de sermos parte da família de Deus. Esta família preciosa, que Abraão foi o primeiro, né? O pai na fé de todos nós. E eu e você também temos que tomar esta decisão de obedecer a Deus, de seguir a palavra de Deus, de obedecer os princípios da palavra de Deus, assim como Abraão fez, para que toda a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Você quer isso também para a sua vida? Que Deus abençoe você e que você possa decidir, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, dizer não para o mundo e sim para Deus e para o propósito de Deus para você. Tá bom? Essa história continua na outra semana, com outras coisas que aconteceram com Ló, a intercessão de Abraão e tudo o que aconteceu é muito interessante. Eu quero que você fique ligado, prestando atenção, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, para a gente terminar? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, porque o Senhor é bom. Todos os teus planos e todas as tuas promessas o Senhor cumpre
quando nós obedecemos a Tua palavra. Nós queremos, da mesma forma como Abraão obedeceu ao Senhor, nós queremos obedecer para que nós possamos também receber na nossa vida todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Abençoe cada uma destas crianças que agora estão orando comigo, que o Senhor abençoe a sua vida e a casa de cada um, que o Senhor cumpra na vida de cada um deles o teu santo propósito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e sua família. Fique conosco. Olá, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma Live Kids. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um momento criativo? Vem comigo. Muito bem, crianças. Hoje o nosso material é bem simples também. Vocês podem usar papel ou cartolina e tintas, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma árvore e depois nós vamos usar um material que todo mundo tem em casa. Já já eu mostro para vocês. Vamos fazer primeiro um tronco aqui no cantinho. Eu coloquei sobre essa base aqui de papelão para não sujarmos a nossa mesa. Então, vocês podem fazer alguma coisa assim em casa também para não sujar a mesa da mamãe, tá bom? Então, olha, escolhe aí uma tinta marrom, pode ser tinta para tecido, pode ser PVA, pode ser tinta guache, que é mais baratinho para você comprar. E aí a gente faz um tronco aqui bem bonito. E você pode fazer os galhos da árvore de várias maneiras. Você pode usar o próprio dedo, tá vendo? Olha como fica bem legal com o próprio dedo. A única coisa que eu fiz foi dar uma molhadinha no dedo, ó, e fazer isso. Ou você pode usar um pincel e fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Dar uma batidinha com o pincel, tá vendo? Também dá um efeito bonitinho, né? Ó, só isso que eu fiz. Olhei na tinta e a gente dá uma batidinha sobre a árvore para a gente fazer uma árvore bem bonita. Feito isso, que são as nossas folhas, né, que dá esse efeito de folha bem legal, não fica legal? Aí você põe o tanto que você quiser e também o tom de verde que você quiser. Se você quiser dar uma clareada nesse verde, também é só colocar um tom de tinta sobre esse verde escuro, coloca um tom de verde mais claro em cima, que também dá um efeito bem legal. Feito isso, a gente vai usar, sabe aquelas, como é o nome disso aqui mesmo? Plástico bolha, sabe? Que a gente tem em pacotes. Ó, nós vamos fazer uma espécie de casa de marimbondo com esse plástico bolha. Então, para isso eu vou usar um pouquinho de cola, colocar aqui, ó, por trás dele, só um pouquinho. Você pode fazer isso com cola ou com aquele durex dupla face, tá bom? Aí colamos aqui, ó, bem nesse galho da árvore. E vamos agora usar uma tinta amarela para fazer a nossa casinha de abelha. Olha como dá um efeito bonitinho, parecendo casinha de abelha de verdade. Não é mesmo? Aí quando você fizer o seu, tire uma foto e manda pra gente lá no grupo. Tem bastante criança participando, tirando foto, colocando lá no grupo. Eu fico super feliz de ver vocês fazendo coisas assim em casa.
sabendo que você está usando o seu tempo de uma forma criativa, agradável, né, legal, ao invés de ficar na televisão, né, gente? Muito melhor. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Eu podia ter usado esse mesmo. Você pode, da mesma forma, fazer o que eu vou fazer aqui com o dedinho, assim. No seu caso, o seu dedinho é menor, fica até mais bonitinho, né? Então, eu vou fazer com o pincel e em casa você pode fazer com o seu dedinho, como você me viu fazer. Então, você vai fazer várias bolinhas amarelas espalhadas em volta da casinha da abelha, tá bom? Em vários lugares assim. Com o seu dedinho vai ficar bem legal, porque você tem o dedo menor, aí vai ficar compridinho assim, ó, fica bem jóia. Aí você pode fazer ao longo da folha toda assim, ó. Várias, várias, várias. E o que é isso, tia Mirce? Já, já você vai ver o que é. De novo, você pega a tinta branca. Vou pegar uma outra tinta, um outro pincel aqui limpo e colocar aqui. Nós vamos pegar agora a tinta branca e fazer do mesmo jeito, ou com o dedinho, como vocês me viram fazer o amarelo, ou com o pincel. Ó, 2 bolinhas a gente está fazendo, ó, um de cá, 2 de cada lado, né? E 2 de lá. Ou a gente usa o pincel. Vamos fazer com pincel também, para vocês aprenderem com pincel? Com pincel, da mesma forma, vocês fazem também 2 bolinhas de cada lado. Ó. O que eu estou fazendo? Estou fazendo as asinhas da abelhinha. Como a tinta vai estar bem molhada, eu acho, inclusive, que com o dedinho, como eu estava fazendo aqui, fica bem legal, não fica? Aí você faz com o seu dedinho, para dar aquele efeito meio transparente na tinta. Fica bem legal. Ó. Tá bom? Aí você faz em todas as abelhinhas que você fez. Opa, coloquei no lugar errado. Ó. Sujei aqui. Vamos fazer de novo aqui com o pincel mesmo. Então, você decide aí na hora o que você vai querer. Fazer com a pontinha do seu dedo ou com um pincel. Mas o importante é dar só esse efeito aqui de toque, assim, como se fosse a asinha. Agora, a tinta está bem molhada, então não dá para a gente fazer a parte do desenho restante da abelha. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um outro que eu já separei aqui, que já está mais seco, para a gente continuar, para vocês saberem o que é que faz agora. Esse aqui já está mais sequinho, porque eu fiz em casa. E aí nós vamos fazer essa parte aqui, ó, da carinha da abelha. O ferrão, né, que a abelha tem. Tá vendo? Então, você só precisa fazer isso, ó. Em todas elas, tá bom? E aí, vai ficar bem legal o nosso desenho. Tá vendo? Esse aqui eu fiz com o dedo. Como o meu papel era branco, eu coloquei uma pitadinha de azul só para destacar a parte do branco, né? Porque seria branco sobre o branco, não ia aparecer muito. Então, eu coloquei um pouquinho só de azul no branco para ele aparecer mais.
E aí, eu fiz umas abelhinhas separadas para colocar coladas sobre a casinha aqui, ó. Aí você faz em casa o seu, tá bom? Bem em cima da casinha da abelha. Então, o que a gente usou aqui para fazer essa parte das folhas? Você pode usar o seu próprio dedinho, né? Ou um pincel para fazer essa parte, tá bom? Olha como fica bonitinho. A abelhinha voando para lá para cá, passeando, bem legal. Gostaram? Muito bem. Agora nós vamos para a próxima pintura de hoje. Não esqueçam de assinar no cantinho o seu nome, tá bom? Muito bem. Esse aqui você pode usar um papel escuro. E nós vamos usar 3 desse plástico bolha novamente. Um maior, um médio e um menor. E aí nós vamos fazer a pintura sobre eles, escolhendo essas cores aqui, ó, um roxo bem escuro, e a gente pode fazer de 2 formas, ou fazendo desse jeito aqui, ó, colocando esse tipo de decalque, ou a gente cola aqui nesse próprio papel plástico, como a gente fez na casinha da abelha, e cola ele aqui, tá bom? Vamos fazer assim esse? Vamos colar na parte mais lisa, você deixa a parte da bolinha para cima, cola essas bolinhas aqui, e aí nós vamos fazer a pintura já, para vocês verem como fica legal. Só um pouquinho de cola já é suficiente. Vocês conhecem a hortênsia, aquela flor bonita chamada hortênsia? Então, a ideia é essa aqui. Ela fica parecendo hortênsia. Fica muito bonito. Quer ver? Agora eu vou colocar uma cor mais escura. Esse vinho, deixa eu pegar um pincel maior. Pra gente fazer essa parte. Tá vendo? As bolinhas dão essa ideia justamente que a hortênsia tem, né? Mas não terminou ainda não. Calma aí. Agora a gente põe essa outra cor aqui com um pouco de amarelo. E agora a gente vai fazer o efeito para o acabamento da hortênsia, que é com um pouco de branco. E esse outro rosa ali. Então, nós vamos usar o cotonete para fazer esse efeito. Tá bom? Você pode tanto colocar o cotonete aqui, ó, na beiradinha, com a própria cor que vocês usaram, para dar maior acabamento aqui, ó, na beiradinha, como com o branco. O branco vai dar o jogo de luz, como se estivesse batendo luz do lado esquerdo da pintura. Tá bom? E aí a gente pode fazer tanto com o plástico, né? O plástico bolha que vocês acabaram de ver eu colando, como aquele jeito que eu fiz, usando o plástico bolha para fazer o decalque. Fica super legal também o decalque.
essa parte do branco vai dar a ideia que a gente precisa da luz. E agora a gente faz o acabamento dessa flor, dessa hortênsia. No Rio Grande do Sul, que tem muita hortênsia, né? Vocês conhecem a hortênsia? Então a gente lava o pincel e agora a gente faz o acabamento com a tinta verde ou usar um pincel maior para ficar mais legal. E aí a gente usa pincel para fazer esse acabamento da hortênsia. Você pode fazer folhas grandes, né? Porque a hortênsia tem folhas grandes. E só dá esse efeito aqui na pintura. Não fica legal? Olha, dá até para fazer em tela de verdade e colocar no quadro, né? Para guardar de lembrança que você que fez. Não é legal? Muito bem. No final é só assinar. E está feita a nossa arte de hoje criativa, maravilhosa. Gostaram? E aí faz bem colorido assim, ó. Vai ficar uma hortênsia bem colorida. Pode fazer esse sombreado com o cotonete que vai dar aquele efeito, porque a hortênsia ela tem um monte de flores, né? Pequenininhas, então ela dá justamente essa ideia das florzinhas desse plástico bolha. E aí, crianças, gostaram? Muito bem, eu também achei super legal, espero que vocês façam aí em casa, tire foto e manda pra gente, tá bom? E até a semana que vem, tamo de volta!